Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde nós estamos trazendo aqui as pessoas do bem que querem compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. Enfim, fazer uma bela reflexão sobre algum tema que nós trazemos aqui para a Prosa com Bertaglia. E olha só o tema de hoje, que fantástico! Repensando a liderança à luz de ESG. Nós vivemos na era da globalização e, graças aos sistemas de comunicação, compartilhamos informações nos mais variados campos políticos, sociais, econômicos e culturais. As crises, as mudanças têm demonstrado claramente que a humanidade é demasiadamente vulnerável e nossas forças desaparecem em questão de dias, nos devolvendo aos tempos passados. As mudanças climáticas não ajudam em nada e precisamos estar preparados para a próxima crise, ou melhor, para mudanças permanentes. Albert Einstein disse que a crise é a melhor bênção que pode acontecer com as pessoas e os países, porque a crise traz o progresso. Uma boa reflexão para repensar o papel do líder à luz da sustentabilidade. É aí que entra a liderança que nos tirará da confusão, da incerteza e da escuridão para nos levar à clareza de propósito. Mas como os líderes estão se preparando para isso? Tema fantástico para ser abordado aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Alessandra Cavalcanti, lá do Rio de Janeiro. Olha só que fantástico! Quem estou trazendo aqui? Alessandra Cavalcanti para prosear comigo com esse largo sorriso maravilhoso. Alessandra, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Obrigada, Bertaglia. Prazer estar aqui com você. Que maravilha, Alessandra. Seja bem-vinda realmente. Nós vamos aqui prosear fantasticamente sobre um tema muito bacana, mas antes de tudo, para que as pessoas te conheçam aqui, Alessandra, quem é a Alessandra Cavalcanti? Legal, vamos lá. Bom, eu tenho uma trajetória aí de mais de 25 anos, né, de carreira. Como você falou, né, sou do Rio, né, sou uma carioca, psicóloga, casada. Desenvolvi aí uma carreira na área de pessoas, né, em diferentes segmentos. Eu iniciei em telecom, lá no início, quando tinha um boom de telecom, estava acontecendo um boom de telecom no Brasil, né, no Rio, né, com aquele movimento todo das privatizações, e logo depois dessa breve passagem, eu fui para a indústria. Eu ingressei na indústria, indústria pesada, indústria cimenteira, e onde eu vivi um ciclo longo de 21 anos, né? Onde foi uma grande escola para mim, né? Nessa experiência, nessa vivência da indústria, eu tive a oportunidade de viver diferentes papéis em cadeiras de RH aqui no Brasil, por 14 anos. Depois eu vivi 7 anos, 7 anos com um intervalozinho no meio aí, animado com uma fusão, mas eu vivi 7 anos fora, né, como expatriada na França, também desempenhando diferentes papéis. Após esse meu ciclo, né, que eu encerrei daí na indústria, quando eu volto para o Brasil, eu me associei à Korn Ferry, né, e na Korn Ferry eu fui responsável pelo escritório do Rio de Janeiro, toda a parte de consultoria, né, em diferentes áreas da consultoria, mas saí atuando, né, com soluções aí de uma grande consultoria da área de capital humano. E hoje eu tenho aí o privilégio de estar na Go Hilma, que é a minha consultoria. Eu sou cofundadora, né, eu tenho uma sócia, também ex-Korn Ferry, nós duas, somando aí essa bagagem, essa vivência, temos essa missão aí de ajudar as organizações a se humanizarem. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui, né?
Olha só que bacana, gratidão enorme, Alessandra, pela sua vinda aqui à Prosa Cobertagra. Vamos já, Alessandra, começar a explorar esse lado onde nós falamos de ESG, sustentabilidade, cultura organizacional, liderança. Vamos em frente, a palavra é sua. Legal, bacana. Eu acho que é importante a gente trazer talvez uma perspectiva aí de tempo, né? Sustentabilidade não é de maneira nenhuma um assunto novo, né? Um assunto que está aí, sei lá, desde os anos 70 falamos de sustentabilidade, talvez não exatamente, né, com esse nome, as coisas vão evoluindo, mas a gente começa a ter um movimento lá na década de 70 que começa a olhar para essas questões, isso começa a ser levantado, e a cada ano, né, estudos, pesquisas, né, pessoas que vão se identificando com o tema começam a aprofundar e a ter essa grande evolução. Então, a gente sai, né, o que a gente costuma dizer, a gente sai de uma perspectiva lá no início que era muito focada em reputação de marca, quer dizer, as organizações começaram e que embarcaram nisso logo no início tinham uma preocupação com a marca, para a grande evolução, que é a evolução que a gente tem hoje, né? Talvez a gente tenha tido um pico ainda uns 20, 30 anos atrás, onde as questões começam a ter, vamos olhar para a responsabilidade social das organizações, qual o impacto, então a gente já começa a falar ali, né? De como é que a gente dá o retorno para os acionistas, e hoje a gente já chega num estágio que é um estágio bem evoluído, que a gente já fala de capitalismo de stakeholder, né? Ou seja, capitalismo de partes interessadas, onde a gente traz um posicionamento muito mais amplo e onde o ESG, né, ou ASG em português, né, que é a sigla que meio ambiente, né, social e governança, começa a ter um espaço nas organizações muito relevante. E esse espaço, né, Bertaglia, é interessante que a gente tem em perspectiva que ele se dá muito por uma questão ditada pelo mercado e mercado financeiro, né? Então, a gente começa a ter esse conjunto, essa combinação que acompanha também a evolução, principalmente no nosso país, mas não só, né? Esse é um movimento global, da maturidade dos modelos de governança. Ou seja, os modelos de governança eles começaram a atingir um estágio tal que o mercado financeiro falou, opa, espera aí, a gente precisa organizar e olhar para isso de uma maneira interessante, e agora vamos avaliar o valor das organizações não só pelas métricas que tínhamos até então, mas vamos olhar também para essas métricas ESG. E aí a gente dá um salto, na minha perspectiva, e por isso está todo mundo falando muito, que aí o mercado, nesse ponto, ele ajudou, né, porque ele traz essa aceleração, mas aí a gente dá um salto em termos de do que a gente pode, como é que a gente pode estruturar, o que é preciso olhar, como a gente consegue medir e melhorar em termos de processo, prática das organizações aí nos 3 pilares. Então, essa perspectiva de tempo ela é importante, que principalmente para as pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema, com a agenda, tendem a pensar, nossa, isso parece uma moda que começou agora, né? Existem controvérsias aí do modismo, ESG ou não, é moda ou não é. Eu, particularmente, independente do nome, né, da questão, nós vivemos um momento hoje, como sociedade, que é um momento de que é necessária uma transformação. É necessária uma transformação nos negócios, é necessária uma transformação na postura, é necessário que a gente repense, né? Acho que a gente vive um grande momento, é óbvio que a gente ouve falar muito da questão das mudanças climáticas, já sentimos os impactos e efeitos das mudanças climáticas, mas existem outros desafios, né, que estamos todos vivendo de uma maneira ou de outra. Temos desafios evolutivos, temos desafios de grandes cidades, né, a gente, crescimento populacional, a questão, quer dizer, é um momento de inflexão, né? Acho que, né, é um momento que a gente olha assim e fala, parece que está tudo de cabeça para baixo e isso precisa organizar. Então, eu gosto muito dessa perspectiva de que a gente tem um mercado que começa a cobrar das empresas, né,
E aí aquela questão, né? Quando o mercado financeiro ele começa a olhar e me avaliar, eu começo... Quer dizer, é a velha história que a gente dá. Quando começa a doer no bolso, a gente começa a se movimentar. Talvez tenha sido necessário esse movimento, mas eu acho importante. É um movimento importante para a gente continuar crescendo aí nas organizações. Olha só que fantástico, que bacana. Você trouxe alguns elementos interessantes e eu gostaria, inclusive, de puxar algumas coisas, até porque você comentou aí que há um momento de transformação dentro desse processo, transformação de mentalidade trazido pelo contexto e pelo conceito do ESG, que não é novo, eu concordo contigo, eu não acredito que seja algo novo, até porque a própria ONU desenvolveu isso lá atrás. Exato. Você falou que ESG demanda mudança de mentalidade, posicionamento ou reposicionamento da liderança. Eu queria explorar um lado contigo. Nós vamos falar bastante da liderança, futuro, na segunda parte da nossa prosa. Mas aqui, como é que ficam os aspectos de ética, de coerência, de empatia dentro desse contexto que você está colocando? Porque ser sustentável fica mais caro, né, Alessandra? E aí é que entra a questão da evolução, né, aí dos negócios que se faz necessária, né? Eu venho acompanhando já há alguns anos, né, e você, e aí quem acompanha, né, deve, se não, quem não conhece, merece, né, ler, são as cartas do Larry Fink, o CEO da BlackRock, que ele traz. E ele traz provocações, né? A cada ano ele vem trazendo provocações e o quanto que essa perspectiva ela precisa se ampliar. E aí ele na última carta, a carta desse ano, ele trouxe uma provocação falando do poder do capitalismo, né? E o quanto que só quando a gente começa a atingir essa dimensão de que os negócios são interessantes quando são interessantes para todos, né? Todas as partes, ou seja, para todos os stakeholders, é que a gente consegue realmente vivenciar o poder desse capitalismo, né? E trabalhar isso de uma maneira muito positiva. E aí ele começa a trazer, né, e ele trouxe nessa uma perspectiva interessante de como é que a gente pode trazer as questões, né, da ética, e você fala também da humanização, muito escancarada, né, essa demanda e essa necessidade na pandemia. Então, acho que na pandemia nós vivemos nas organizações cenários, né, e na sociedade como um todo, mas nas organizações também de muita vulnerabilidade, onde como é que a gente faz, como é que a gente acolhe. Então, questões que não falávamos há alguns anos antes da pandemia, hoje são abertamente discutidas nas organizações. Então, o ponto você traz aí a empatia, né? Eu diria que essa questão da necessidade de humanizar, de desintoxicar os ambientes, isso ficou muito, muito claro, e isso conversa com isso tudo que a gente está falando, que é como é que eu consigo ter um líder, que é esse líder capaz de entregar resultado, de gerar, né, impacto financeiro positivo, mas também impacto positivo nas pessoas. Então, a gente começa a falar desse líder de impacto, né? Um líder que consegue transformar, né? Abraçar e trazer uma mentalidade de engajamento diferente, atingindo resultados também diferentes, né? E aí tem uma palavra, né, que também conversa muito com tudo que a gente está falando, e é uma pena que isso começou, que é propósito, e que começou de uma certa forma, às vezes cria um grande modismo, todo mundo começa a falar, e isso perde um pouco a sua essência e importância, né? Mas quando a gente pensa nessas novas gerações, né, o que eles estão buscando, propósito é essencial, né? O propósito e o líder de impacto, o líder que abraça uma agenda como essa, a agenda da sustentabilidade, do ESG, ele é um líder que tem essa questão do propósito muito clara, né? É o porquê que estamos aqui, o que nós vamos construir. Então, assim, a gente começa a vivenciar essa questão realmente do legado. Quem somos, né? Que organização é essa e o que a gente quer deixar?
né, para o futuro, né? Então, eu sei que a gente vai falar mais à frente, mas assim, existem modelos hoje até já bem discutidos de competências quando a gente fala quais são essas competências desse líder, que é esse líder responsável, esse líder de impacto, esse líder do futuro, né? Mas eu não quero dar spoiler aqui, não, vou deixar aí você me Então, perguntar. então vamos fazer o seguinte, encurtando, né, buscando um atalho aqui para a nossa conversa, nós vamos encerrar o primeiro bloco aqui, Alessandra, e como já está muito fresquinha a ideia do futuro da liderança, ou a liderança do futuro, vamos fazer o seguinte, toma uma aguinha, um café aí, e nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Alessandra? Claro, você que manda. Olha só, Alessandra, que prosa fantástica nós estamos trazendo para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. E, Alessandra, vamos agradecer aqui a Marisa Salgado, né? Vamos agradecer a Marisa Salgado, que nos aproximou, nos conectou aqui nessa prosa fantástica que nós estamos tendo agora, não é isso? Sim, sim, Marisa é uma querida. Nossa, a gente se conhece há muitos anos, desde o início aí das nossas carreiras, né? A Marisa também é uma carioca, hoje em São Paulo, né? Mas ainda somos próximas, temos bastante contato, e ela tem feito aí uma carreira também brilhante aí, né? Bacana. Fazendo, e hoje no Todas aí, fazendo muita coisa bonita aí, principalmente nessa agenda aí de mulheres, que é uma agenda também, né? A questão da diversidade é uma agenda importante para o Sim. tema que a gente está debatendo. Sim, bacana. E a Marisa esteve aqui para falar exatamente sobre mulheres, falar do todas e trouxe uma contribuição fantástica. Alessandra, vamos falar de futuro, então? Como é que você acha, ou Alessandra, deixe-me ver como que eu faço a pergunta aqui para você, mas como é que você acha que as lideranças elas podem e devem se preparar para essa situação que você acabou de comentar, esse futuro da organização? Aliás, você trouxe um ponto fantástico aí, que é além dele ter que entregar resultados, ele tem que fazer uma gestão muito próxima e muito empática das pessoas. Vamos navegar nisso? Vamos, vamos. Esse é o tema, né? E que conversa muito com toda a questão da transformação cultural, né? Que a gente falava no primeiro bloco aí, e que é necessária, porque quando a gente fala dessa agenda, como desenvolver essa mentalidade, né? É trazendo essa transformação, né? Uma transformação. Então, o tema ESG, ele é um tema transversal dentro da organização e que a gente precisa, com a ajuda das lideranças, fazer com que isso, né, comece a moldar, porque liderança, e a gente, né, na Go Rio, a gente tem muito essa crença, né, o líder ele molda a cultura, né, o líder é a pessoa que vai conseguir ali dar, né, fazer sentido, porque a partir do que ele estabelece como permissões, né, como é que ele vai atuar, é que a cultura vai se formando. E então, quando a gente olha para alguns modelos, e eu gosto muito de um modelo, que é um modelo relativamente simples, fala de 5 grandes competências aqui que esse líder responsável ou líder da década da ação, como a gente falava aí, do que, né, a década da ação dos objetivos, né, dos ODS que precisam ser entregues, quais são as grandes competências? A gente tem logo no centro desse modelo, é um modelo que foi desenvolvido pela Russell Reynolds, ele fala de que é essencial que tenha uma mentalidade sustentável, ou seja, é importante que esse líder ele comece a vivenciar o que é o pensar de uma maneira sustentável. Como que eu consigo olhar para a minha organização, para a minha área, né, para a minha cadeia, né, de partes interessadas e desenvolver uma mentalidade sustentável. A segunda competência é a inclusão de todas as partes, a inclusão dos stakeholders, ou seja, é necessário não mais só pensar, e vivemos todos, acredito que você também, Bertaglia, momentos onde a gente era ou focado só no cliente, né, ou vamos focar no... Como que a gente consegue incluir todos os stakeholders quando a gente está falando de negócios, quando a gente está falando de uma entrega, né, de um desenvolvimento de produto, quer dizer, como é que a gente consegue pensar no processo como um todo? Ou seja, e a gente tem exemplos excelentes, né? Um grande exemplo que eu sei que
o campeão é a própria Natura, né? A Natura, ela é reconhecida no Brasil e mundialmente como um grande exemplo de uma organização que faz essa inclusão de todos os stakeholders em todo o seu processo. Ela vai desde a comunidade até lá a questão, né, social mesmo que ela tem, né, com a sua rede de representantes, até o seu cliente final, enfim, tem todo um conceito até bem mais elaborado, maduro, né, e complexo, mas que é bem interessante. O terceiro é o pensamento sistêmico. Né? Não dá para pensar, né, e é pensamento sistêmico e multilevel, não dá para a gente pensar a questão de transformação de ISG se a gente olhar só sob uma perspectiva. É importante que a gente considere a complexidade, né, das relações, a complexidade das negociações, enfim, é importante que você entenda o todo para você poder aportar, né, e trazer alguma coisa que tenha valor. E a outra questão que também é essencial é a ativação, vamos dizer assim, é o pensar no longo prazo. Se a gente... E eu vivi, né, momentos, e isso acontece muito, né, acontecia, né, assim, espero, onde a gente estava muito focado no curto prazo, né, e isso não era só no Brasil, não, às vezes, né, eu que estive fora, em posições, não, e ficava a mobilização da organização para aquele resultado, né, e o ano que era difícil, ou alguma questão que vivia no mercado. E a gente precisa, né, agora mais do que nunca, pensar efetivamente no longo prazo. Né? Não é deixar de focar também no curto. É óbvio que para você alcançar os seus objetivos de longo prazo, você precisa também, né, adequar e ter ali as suas prioridades imediatas. Mas o grande erro que algumas organizações viviam no passado era você esquecia, né, desse olhar lá na frente, e aí perdia grandes oportunidades de se reinventar, de acompanhar as próprias evoluções e até de continuar o seu posicionamento. E aí a última competência, que é uma competência que hoje, né, ela é super importante, é como é que a gente traz essa inovação disruptiva também. Então, a inovação disruptiva ela é necessária para que a gente continue mantendo essa mentalidade da sustentabilidade. Né? Quer dizer, eu consigo, né, ter, a cada momento, repensar e antecipar desafios e trazer, né, essa continuidade. Inclusive, tem um conceito, e aí a gente está falando aqui, e esse tema ele é um tema que ele vai abrindo, né, diferentes canais. Né? Tem um conceito que começa e que tem a ver com a inovação, que é a innovability, né? Que é a inovação e a sustentabilidade. O quanto que tem que andar muito, muito junto, e precisa realmente. Por quê? Porque é a partir dessa combinação que a gente consegue buscar soluções que sejam inovadoras para preservar o meio ambiente, que sejam inovadoras para, enfim, né, ter o entorno, por exemplo, de uma indústria, né, de uma empresa, o entorno, a comunidade, como é que você consegue aproximar, trazer, você ter ali, né, o teu papel social. Enfim, é preciso ter essa perspectiva ampliada. Então, é disso que a gente está falando, né? É desse tipo de características, de repertório que essa liderança precisa para poder transformar, né? Bacana, sensacional, Alessandra. Muito bem, Innovability. Eu já li sobre Innovability, né? Já li textos, mas nós nunca pronunciamos essa palavra aqui na prosa com Bertaglia. E olha que nós estamos chegando em 370 prosas. Innovability, bacana, legal demais. E uma das coisas que eu gostaria de explorar contigo, Alessandra, a prosa está fantástica, a sua contribuição é sensacional, tá? Quando você fala em repertório, eu gosto muito dessa palavra repertório, até porque tem uma conexão muito grande com a parte de inteligência emocional, a liderança em si, qual é o repertório
dos valores dos líderes, por exemplo. Como é que você encaixa dentro desse contexto todo? Porque hoje também é crucial, e você chegou a mencionar em algum momento aí, a parte da diversidade. Ou seja, nós estamos falando em sustentabilidade, estamos falando em inovação, em tecnologia, em liderança, em futuro, mas, ao mesmo tempo, tem um lado social extremamente importante. Eu não estou falando só de mulheres, apesar que esse é um aspecto extremamente relevante, olhando por uma perspectiva de que eu estou proseando com uma mulher nesse momento, né? Então, tem esse lado também, mas tem o outro lado da inclusão social, né? Não só inclusão digital. Eu fiz uma prosa hoje fantástica, Alessandra, que é com a Geisa, né? E a Geisa Garibaldi é uma menina que lutou muito, que fez muita coisa na vida, né? Perseverou com uma disciplina e hoje fundou lá o Concreto Rosa, né? Então, está no canal, né? É um assunto Muito bastante bacana. interessante. Como é que você desbravaria esse tema da diversidade pela sua perspectiva, Alessandra? É, diversidade, e assim, é um tema essencial, né, hoje em dia para os negócios, né? Primeiro que assim, já foi comprovado por diversas vezes, né, por pesquisas aí de instituições renomadas, que é um tema que traz efetivamente impacto positivo nos negócios, ou seja, diversidade amplia possibilidades, você traz, né, novas perspectivas, você consegue gerar negócios e você também traz engajamento, né? Própria questão de orgulho de pertencer, enfim, você trabalha uma série de questões, mas não só essa questão, também é uma questão do quanto que o diverso ele é complementar, né? Ou seja, se nós aqui, né, temos perspectivas diferentes, que bom, porque a gente vai conseguir debater, discutir e chegar, né, em uma conclusão, em um ponto de vista mais ampliado. Então, a gente está falando de ampliar. E é interessante que você faz a provocação da palavra repertório, eu também gosto muito dessa palavra, porque e é isso, né, que a gente vai colecionando, né, ao longo da nossa vida, né, quando no início da nossa carreira, o nosso repertório está muito ali, né, do que a gente trouxe de formação, educação, né, e as experiências, né, as vivências, isso vai ampliando o nosso repertório de competência, né, vai ampliando o nosso repertório de como a gente pode vivenciar e aplicar, né, diferentes aí momentos e organizações, né? Enfim, contexto. A questão da diversidade ela é essencial para a gente não só ampliar esse repertório, mas também trazer para os negócios uma perspectiva que acaba sendo, é até interessante que acaba sendo o primeiro tema que as organizações trabalham do ponto de vista de RH, tá? Que as organizações trabalham para introduzir uma agenda ESG. Quer dizer, não é o único, né? Mas é um tema extremamente relevante e importante, principalmente aí na nossa sociedade, né? Então, a gente tem a questão de diversidade de mulheres, né? A questão de diversidade racial, enfim, gênero, né? Em todos a sua amplitude, e o quanto é que isso começa a ser uma agenda cada vez mais, né, recorrente do que os RHs estão trabalhando, né? Esse tema ele é um tema que também, olhando, né, como métrica, ele é um dos itens que são hoje avaliados e mapeados no mercado. Então, assim, se a sua prática, né, como organização, né, sua prática de diversidade ela está consolidada, ela está madura, se você tem um equilíbrio da sua força de trabalho adequado, se você tem programas que estimulam, né? Enfim, você tem uma série de questões que vão, e o mercado ele vai olhar quais são as práticas de diversidade daquela organização. E esse é um tema que é um tema, sem dúvida nenhuma, um tema que está na pauta de todos os RHs e que a gente
ainda precisa evoluir, né, Bertaglia? Não só na questão das mulheres, acho que em todas as questões, né? Nós somos um país aí, país das diversidades e das desigualdades, né? E a gente precisa, de alguma forma, atacar isso. Temos bons exemplos, né? Nós temos várias organizações já começando a trabalhar essa agenda com muita seriedade, com muita propriedade, mas eu acho que a gente precisa avançar mais, cada vez mais. Eu acho que essa tem que ser uma pauta que não é só do RH, essa tem que ser uma pauta da liderança como um todo, né? Eu concordo contigo. Na realidade, a organização ela precisa estar preocupada com o todo, né? E você foi muito pontual, você colocou muito bem aí, ou seja, pode até brotar no RH num dado momento para começar a incentivar a existência dessa preocupação, mas toda a organização precisa estar, uma outra palavrinha, né? Engajada. Eu gosto dessa palavra também, o engajamento é muito importante nesse processo todo. Alessandra, nós estamos chegando ao final da nossa prosa, uma prosa fantástica, toda a sua experiência aqui, uma contribuição admirável, gostei muito da sua presença, gostei muito de prosear contigo, com certeza prosearíamos muito mais tempo, Alessandra. Com certeza, foi um prazer, sucesso para você e que você continue espalhando aí conhecimento na prosa. Enquanto eu tiver pessoas do bem, como você, como a Marisa, né, essas pessoas que apoiam, nós vamos em frente. É uma missão árdua, mas é uma missão de valor para a sociedade. Alessandra, ao infinito e além, um abraço virtual para você, tudo de bom. Obrigada. Tá? Felicidades por aí com a Go Human, né? E é uma empresa de valor porque tem pessoas de valor, ok? Obrigada, é verdade. Todo CNPJ começa com CPF. Tá bom. É verdade, é verdade. Vamos humanizar mais esse mundo. O mundo precisa de mais humanidade. Vamos lá. Isso aí. É isso aí. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Outro, tchau. Ao infinito e... Amém!